Então, o que interessa a gente entender para chegar nos direitos sociais, né? A gente entendeu que essas diferentes formas de se relacionar com o mundo, ou seja, tanto aqueles que vendem a sua força de trabalho, que é viva, e que é vender a força de trabalho, minha gente? Para trabalhar a gente precisa de quê? Suar, não é isso? Uai, como é que é? A gente tem que colocar a mão na massa. Colocar a mão na massa tem que desprender esforço físico, esforço mental, tem que ter fôlego. E quando a gente não tem mais fôlego, a gente não vai mais servir para esse trabalho. Então, nós todos desta sociedade, que somos muitos, que podemos chamar assim do grande exército industrial de reserva, ou seja, essa grande massa popular que vende a sua força de trabalho para que o outro acumule, porque veja, quando eu produzo essa cadeira aqui, quando ela é vendida, é só uma partezinha que vai para mim, é muito pequenininha. E veja bem, sabe quando é que eu ganho essa parte? Um mês depois dela já ter sido vendida. Porque esses 2 minutos que fazem o Corolla, no mesmo dia ou no dia seguinte ele já foi vendido. Mas o meu salário não. Oi, tudo bem? Senta aí. Senta aqui, senta aqui. Senta aqui. Tem cadeira pra cá? Tem cadeira ali? Beleza. Bem-vindo. Bem-vindo, nada. Chegou na hora boa. Como que a gente entende isso? Se a gente entende que essa massa imensa de pessoas que trabalham, mas quando trabalha não recebe proporcional àquilo que trabalhou e foi vendido, ou seja, não se distribui essa riqueza que produziu igualmente, nós temos uma sociedade desigual, que foi o que a Francine estava explicando aqui. Tem desigualdade no ganho daquilo que produziu, naquilo que foi produzido. Então, a gente tem no capitalismo, por conta dessa diferença, um avanço, vamos dizer assim, imenso naquilo que alguns vão chamar, vários autores vão chamar de questão social. Bom, tem gente que vai dizer que questão social está relacionada a problemas sociais, fatos sociais. Essa é uma interpretação, hein? Tem muitos pensadores sociais do século XIX para cá que pensam dessa forma e continuam reproduzindo essa forma de pensar. Qual que é o problema? Qual que é o problema de pensar dessa forma? Por que a gente precisa romper com essa forma de pensar? No senso comum, o que é a questão social? É pobreza, é problemas sociais. O problema de pensar assim é que essas questões passam por uma ideia de que faz parte da natureza. É como se nós nascêssemos pobres, fôssemos desiguais desde o Homo sapiens, desde que o homem, lá no Antropomorphos, né, macaco virou homem, desde então. E que parece que não teve uma história ao longo da humanidade, desde então, que transformássemos nesses homens, que vendêssemos essa força de trabalho como se isso fosse normal, natural. Esse pensamento que vai achar que uma questão social está relacionada a fatos e problemas sociais, tende a ter uma base de pensamento, de ideias, de que isso é normal e natural. Por exemplo, que pobreza é normal e natural. Não é? Então, para que eu vou trabalhar na pobreza? Ué, a gente pode pensar em programas de benefícios sociais para minimizar a pobreza. Posso pensar em políticas de intervenção na questão social
para diminuir a desigualdade social, mas para eliminar, eliminar? Eu ouvi bem isso? Existe a possibilidade de eliminar a desigualdade social? Na lógica deste pensamento que a gente começou a seguir, a desigualdade social, da mesma forma que ela foi criada historicamente, existe um horizonte dela também ser eliminada. Ué, um dia a pobreza pode deixar de existir então? Quer dizer que um dia todos nós podemos distribuir a riqueza de forma mais igualitária? Aquilo que eu produzi, eu fui lá, trabalhei, ao invés de ganhar aquele salário mínimo, eu posso também. Então veja, nós estamos falando só para a gente sair do senso comum, que não dá para a gente aprofundar, é muito rápido, mas é só para a gente sair daqui com a ideia de que desigualdade social não é algo natural. Ela foi construída historicamente por interesses específicos e no capitalismo ela é cada vez mais aprofundada. O que eu quero dizer é que no capitalismo a tendência de pensarmos a questão social é que quanto mais pessoas acumulam riqueza, e esse mais é cada vez menos, ou seja, menos pessoas acumulando mais. O que eu estou querendo dizer? No capitalismo a tendência é diminuir quem possui riqueza. Então no Brasil são 6, a gente pode chamar de 6 famílias, maiores famílias, incluindo o Marinho, família Marinho, né? A gente falou da mídia, é bom lembrar que a família Marinho é uma dessas 6. 6, gente. O Brasil é pequenininho, gente. 6 famílias dominam esse país. Não é pouca coisa falar isso. A gente até leva um susto. 6 famílias determinam as nossas vidas. Se a gente for pensar em escala mundial, apenas pouquíssimas grandes indústrias, a gente fala de cruzamento e fusão de capitais e indústria. Por exemplo, a Coca-Cola produz hoje só Coca-Cola? Não. O que mais ela produz? Vamos pensar. Cerveja. Cerveja. Água mineral. Refrigerante, outros, né? Água mineral. Hã? Água mineral. Água mineral. Roupa. Hã? Roupa. Tênis. E uma grande leva do que a gente chama de capital financeiro bancário. Ela define o que a gente fala de finanças desse país. Ontem a Coca-Cola diz para o presidente deste país: olha só, vamos negociar, me inclui lá na isenção de determinado imposto, senão a gente retira a Coca-Cola do Brasil. E no caso da Coca ainda tem o movimento prevista farmacêutico. Claro, Tanto na produção claro, quanto claro. É um nó imenso. O que a gente quer dizer com isso? É que cada vez mais, quando essas empresas se fundem, os donos diminuem, não é verdade? Então uma pequena empresa que quebrou, uma média empresa que quebrou, com a outra média. Aí esta aqui compra esta aqui. Os trabalhadores desta empresa ficam desempregados. Beleza? Não estou nem aí. Eu comprei a empresa, vou ficar com 10 dos 100 empregados. Parece que a Casa Bahia é ponto frio sumiu, né? Não sei essa informação, mas imagino que sim. Bom exemplo também é o dono da Ambev, né? Da Ambev, perfeito. Extra Casa Bahia aqui, a Francine dizendo. Eu nem tinha essa informação, mas eu não duvido, porque essa é a lógica do capitalismo. Que este pensador, lá em 1859, já sinaliza pra gente. Qual é a tendência? É acumular mais riqueza, com menos pessoas e aumentar essa quantidade de, que a gente está chamando aqui de desempregados. São 13 milhões, né? 13 milhões de desempregados. As empresas de transporte coletivo. Mas tem. As empresas de transporte coletivo compram aquelas menores. Pontos, empresário grande. Compra as empresas menores e aumenta o seu capital. Isso. A ideia é essa. O que a gente precisa entender? Que a questão social, ela é fruto
desta lógica que é da natureza do capital. Qual é que é a natureza do capital? Ou do capitalismo? Acumular mais. Mas eu já acumulei, mas eu quero mais. Tio Patinhas? Tio Patinhas, eu quero mais. E eu quero mais sempre, infinitamente. Até que se exploda a Baía de Guanabara, até que se exploda qualquer outra área ambiental, que a gente acabe com a Amazônia, com a plantação de soja, que a gente liquide povos imensos e populações originárias desta terra. Nós estamos falando de liquidar muita coisa, estamos falando de liquidar vidas, né? Vidas que geram vidas. Mas isso pouco me importa. Uma hora eu vou para a Lua, vou para Marte, porque eu tenho lá meu, não é mais jatinho, como é que a gente vai falar? Foguetes. Ônibus espacial. Eu tenho o quê? Ônibus espacial. Ônibus espacial. E vocês? Faz parte da vida. Então, essa relação que é muito desigual, é muito desumana, ela tem um predomínio do que se chama trabalho morto. O que é isso aqui? Trabalho morto é um trabalho acumulado. Por exemplo, essa cadeira aqui já não foi realizada? Ela já não foi feita por alguém ou alguém? Para fazer essa cadeira aqui, a gente tem couro, a gente tem ferro, a gente tem almofada. Então, envolve uma série, uma cadeia de vários trabalhadores. Aqui ela já existe, então tem um trabalho acumulado. Então a ideia é diminuir com tecnologia, robótica, microchip, sei lá mais o que, satélite, eu nem consigo mais imaginar tanta tecnologia. Usando tecnologia, mas não é tanto. Mas tem muita gente. Tecnologia. Agora, não é para dizer também que tecnologia é ruim, né? Essa é um equívoco. Tá? A tecnologia, ela faz parte disso que a professora Francine falou, do grau de desenvolvimento das forças produtivas. Nós criamos, nós somos seres diferentes dos outros animais e por isso somos seres humanos, porque temos a capacidade de antever antes daquilo acontecer. Temos consciência e produzir instrumentos, a gente pode produzir arco e flecha, a gente pode produzir robótica, a gente pode produzir, enfim. O que importa é que a gente faz, com esse movimento no capitalismo, aumentar essa quantidade de massa de trabalhadores desempregados, ou fora, ou temporariamente fora do que se chama mercado de trabalho. Isto é permanente. O discurso, nós vamos acabar com o desemprego? Desconfie. Desconfie desse discurso. Acabar com o desemprego real só se for em outra sociedade, só se a gente conseguir acabar com o capitalismo. Fora isso, desemprego faz parte dessa estrutura. E é este desemprego que gera essa massa imensa de trabalhadores, que vai gerar o que a gente chama de questão social. Por isso ela não é natural, ela não é um problema social, ela não é um fato social. Então como é que a gente enfrenta a questão social? Não vamos enfrentar com programas, né, benefícios e paliativos, assistencialistas. Isso não vai resolver a pobreza, não vai resolver a desigualdade social. Isso gera também uma população que cada vez mais vende mais o seu trabalho por um preço mais baixo, porque tem uma concorrência cada vez maior. Então, tipo assim, pintou um emprego, eu te pago menos, o cara falou, pô, eu quero. Né? Então, a manutenção desse desemprego é importante. É necessário. Necessário. É com a manutenção do desemprego que eu garanto mais acumulação. Ela está relacionada, viu, gente? Não tem interesse do grande capital em acabar com o desemprego nenhum. Porque é claro que quanto mais gente desempregada, mais concorrência vai ter para eu querer aquele emprego, é ou não é? Mas tem que ser jovem, E mais bonito, possibilidade eu tenho para me submeter a essa lógica de exploração. Eu acho que a Ana traz uma coisa que é o seguinte, a pobreza no capitalismo, ela é funcional. Ela é funcional. Então, por exemplo, a gente tem uma legislação trabalhista que a gente trabalha um teto de até 44 horas, né? Eu dei o exemplo que um Corolla se produz em 2 minutos.
Então, em alguns segundos, o trabalhador naquela fábrica, ele produz o suficiente para ele receber o salário dele, que deve ser segundos. O resto que ele trabalha é trabalho que serve para o patrão acumular, correto? Não vai para ele. Não vai para ele. Ele poderia trabalhar aqueles segundos necessários para que ele pudesse receber o salário dele, mas ele continua trabalhando, porque ele tem um acordo que ele trabalha 44 horas em troca de um salário. Então a maior parte do nosso salário, ele é apropriado por aquele que paga o nosso salário. Com o desenvolvimento das forças produtivas, a gente precisa trabalhar cada vez menos para produzir o nosso salário. E esse restante das horas fica para aquele que nos contrata, correto? Isso é uma escolha que faz parte de uma lógica do capitalismo. Se a gente estivesse numa outra sociedade, que a gente tivesse uma outra lógica, talvez a gente poderia trabalhar muito menos e viver muito mais. Mas nessa sociedade é fundamental que a gente trabalhe muito para que tenha cada vez mais acumulação. E aí, quando essas relações, vão se complexificando, a lógica é ou intensificar o nosso ritmo de trabalho para que a gente possa produzir mais em menos tempo, ou ampliar a nossa jornada de trabalho, como a gente tem visto aí a flexibilização das leis trabalhistas no nosso país, Trabalho remoto, a uberização, diminuição do tempo de determinados benefícios que vêm sendo cortados. Isso são formas de que a apropriação do nosso trabalho